Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Homem-Aranha, versão Amazing Fantasy, da coleção Marvel Legends, action figure na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Esta é a nossa caixa comemorativa de 60 anos do Homem-Aranha, caixa aí que vem expressar aí a intenção da Hasbro em não utilizar tanto plástico. Então aí você não tem mais aquela janela, uma caixa toda de papelão fechada. Aqui você tem o nome da coleção, a versão que pertence a Amazing Fantasy Spider-Man. Aqui é uma foto da figura numa pose, né, com a teiazinha dele aqui, segurando a teia. Aqui, logotipo Amazing Fantasy, como era publicada a edição onde apareceu, teve a primeira aparição aí do Homem-Aranha. Aqui selo da Marvel e aqui o selo da Hasbro. Na lateral direita a gente tem aí um desenho, né, da figura, que obviamente não expressa aí a realidade da figura, o pessoal tem criticado por causa disso. Na parte superior, logotipo aí da Marvel Legends, tá? Na outra lateral esquerda, você tem aí parte da capa de Amazing Fantasy número 15, com o Homem-Aranha segurando aí um bandido. Parte superior, você tem aí o logotipo comemorativo aí dos 60 anos do Homem-Aranha, tá? E embaixo você tem aí aquelas informações que você já está acostumado, referentes aí à Hasbro. No verso aí do box, né, que não seria propriamente uma cartela, mas a gente fala cartela. Aqui em cima o nome da coleção, aqui a versão Amazing Fantasy, aqui uma foto da figura numa pose, os itens que acompanham a figura, aqui o selo do Inmetro e aqui a informação figura Spider-Man Classics, ok? Aqui embaixo você tem o selo da Hasbro. Vamos passar então para a figura fora da cartela. Bom pessoal, a cartela é diferente, então ela vem assim, ó, com os itens. Você tem aqui a figura no meio e você tem no saquinho de papel os itens extras, né, além da teia que acompanha a figura, tá? Que é esse outro saquinho aqui. Aí ele vem preso aqui entre essas partes de papelão. E aí está o nosso aracnídeo favorito aí, fora da cartela, né? Essa cartela estilo box. E baseada em Amazing Fantasy número 15, que foi a estreia do herói, primeira aventura dele. Posteriormente ele continuou em The Amazing Spider-Man, desde a edição número 1. E vale aí uma menção de que essa história já foi publicada várias vezes aqui no Brasil. Se eu não me engano, ou foi através da RGE, através da edição da revista do Homem-Aranha, número 44, que eu vi essa aventura, né? Ou foi através de Capitão América 100 da Abril. Eu não me lembro agora em qual das duas eu vi primeiro. Obviamente a da RGE foi publicada antes, mas eu realmente não tenho de memória onde eu li essa aventura. Mas ela foi republicada também aí na Biblioteca Histórica Marvel, foi publicada aí nos anos 2000, 2007 para ser mais exato, pela Panini, e também atualmente na coleção Clássica Marvel, que é a edição em capa cartão, e você também tem através da edição aí definitiva do Aranha capa dura, papel couché, que está sendo publicada aí pela Panini. Na edição de número 1 foi publicada essa The Amazing Fantasy número 15. E vale um adendo que a figura em si, se for para ser fiel aos quadrinhos, eu vou colocar até do lado uma extração aí da HQ,
Essa aranha de trás, ela é azulada. Também só saiu azul nessa aventura aí de Amazing Fantasy número 15. Depois em The Amazing Spider-Man, que foi a série dele, ela passa a ser dessa cor aqui. Então não sei se eles quiseram colocar aí que era mais compatível ou se realmente alguém comeu mosca, mas vale essa menção para quem é fiel aí aos quadrinhos, ok? Essa versão é cheia de extras, o pessoal tem criticado que alguns extras obviamente não foram planejados assim tão bem, como por exemplo essas asinhas de teia, né, que ele usava aí nessas aventuras iniciais, desenhadas pelo Steve Ditko. E aí elas não se encaixam muito bem nesses pegzinhos que tem aí na axila da figura, tá? Eu particularmente preferia que fosse de um tecido, podia ser até um tecido baratinho, uma organza por exemplo, ia ficar legal. Aqui você tem o par de teias debaixo do braço, mas na posição relaxada, né, para ele ficar com o braço abaixado, tá? E ele tem mais 2 pares de mãos, né? No caso aqui você tem as mãos espalmadas para escalar a parede, né? Que você já está acostumado. A pintura está muito bem feita aí, dos detalhes aí dos riscos, né? Das teias no uniforme dele. Eu acho que está com uma aplicação de tinta precisa e nítida, tá? Como você espera aí. E depois você tem um par de mãos, aliás não são 2 pares de mãos, são mais 3 pares, desculpa, falei errado. Então aqui você tem, para completar, porque na figura vem alternado, né? Ela vem com a mão direita atirando teia e a mão esquerda seria o punho fechado. Então nesse par aqui você vai achar a mão esquerda atirando teia e o punho direito, punho fechado, tá? E ele tem mais um par de mãos que seriam aí para você segurar as teias, a teia, né, no caso, não é as teias, a teia que você tem junto com a figura. A pintura, como vocês podem ver, tá bem legal, né? Dessas teiazinhas que ele tem nas mãos, pelo menos todos os pares de mãos, né, os 3 pares de mãos, a pintura tá legal, não tem falhas. E aqui tá a teiazinha, que é uma teiazinha plástica bem simplória, né, que você tem uma tonalidade um pouco translúcida, mas tendo aí uma cor clara, mais indo pro cinza. E aí você tem essa construção, ó, que aqui você coloca de repente na mão da figura, que é essa partezinha aqui mais enrolada, tá? E aí aqui na frente você coloca em algum lugar, um móvel, então no vilão. Essa parte aqui que tem um formato triangular, como se tivesse amarrado aí, né? Achei legalzinho, nunca me importei muito com acessório. Bom, a figura em si, que seria o mais importante, você tem aí uma head que eu acho que foi muito bem esculpida, tá? Pensada aí para trazer para a tridimensionalidade os desenhos do Ditko. Ele tem aqueles olhos que o pessoal chama de olho vesgo, né? Que ele inclusive movimentava no desenho aí da década de 60. Inclusive o pessoal tem associado com aquela música do desenho dos anos 90, mas eu acho que combina mais com dos anos 60, que é aquela famosa música que já foi inclusive regravada aí pelos Ramones também. Aqui a pintura da máscara eu acho que está muito bem feita, nítida aqui das teias, aqui também por todo o corpo. Essa aranha grande, eu acho que ela está um pouco grande demais, se for fiel aos quadrinhos ela seria um pouquinho menor. A tonalidade aqui seria uma espécie de preto indo mais pro azulado, que eu acho que está fiel aos quadrinhos, tá? Só que o vermelho eu acho que está muito claro, o vermelho teria que ser um pouco mais escuro, porque aqui você está simbolizando o preto e como tinham aí aquelas tonalidades estranhas, né, da década de 60, o preto era mais pro azulado ou até às vezes roxo, tá? Mudava aí de acordo com
a impressão da HQ. É a pintura aí dos artistas, né? A pintura, no caso do colorista. E aí você tem uma tonalidade mais clara aqui na figura. Inclusive o pessoal tem criticado, né, que não parece muito com esse aqui. Tanto a questão das cores quanto o formato da figura. E realmente não parece. Aqui a head está diferente. Você tem a tonalidade diferente aí do vermelho, tá? O desenho aqui das teias também. Aqui tá mais nítido porque aqui eles colocaram um sombreamento, tá vendo? Nessa parte aqui, tá? Além disso, você tem uma diferença de tonalidade do vermelho, que aí no caso algumas pessoas vão perceber que tem algumas partes do plástico é moldado no vermelho e outras que o vermelho é pintado, tá? Então existe uma diferençazinha entre os membros, o tórax dele, tá? O torso e a parte das botas. Mas isso aí vi grande diferença que mereça um demérito por causa disso. Agora, no caso da minha figura, questão de pintura, eu já tive pessoas reclamando aí que a pintura estava faltando no braço esquerdo. Aqui na minha, ó, tá incompleta a pintura das teias aqui na parte de trás do antebraço direito, tá? Então, eu acho que o pessoal tem reclamado com razão. Isso não tem nada a ver com a questão da embalagem, que obviamente o controle de qualidade pega a figura antes de ser embalada. E aí eu não entendo por que passou, por que deixaram passar, tá? A pintura no restante da figura está correta, a pintura das linhas está bem feita, está nítida. Confesso que aqui eu preferi que não tivesse sombreamento, para ficar mais nítida as teias, tá? Mas eles colocaram, não posso fazer nada. E aqui isso realmente ficou parecendo que apagou com borracha. Ficou esquisito. Não tá tão evidente, mas é óbvio que se você comprar no revendedor, você vai lá e reclama com o revendedor para trocar. O que acontece? Esse design, eu acho que está um design legal, tanto pro corpo quanto para a head, e te lembra realmente os desenhos do Dítico. Isso que eu acho que essa figura é tão legal, principalmente para a gente saudosista que gosta de quadrinhos como eu. Vamos ver a articulação. A articulação aí da head, ele sobe bastante, tá? Em comparação aí com a versão vintage, né, do Aranha clássico, que tem a cabeça do Romita e a cabeça do Steve Ditko, você tem aí uma subida maior ainda. O ângulo é maior. Para baixo ele também abaixa bastante, ele encosta aqui, ó, o queixo no pescoço, ele tem um giro e não tem muita inclinação para os lados, mas tem um pouco, tá vendo? Aqui no ombro você tem aí aquele ângulo de 90 graus esperto, você consegue girar. No ombro também tem aquela articulação estilo borboleta, só que a amplitude de movimento é bem pequena, tá? A amplitude de movimentos aqui é bem pequena, mas dá para você fazer algum jogo. Tem o giro aqui no bíceps, a articulação dupla nos cotovelos, que permite aí um excelente ângulo de movimento, se você souber articular. Então, obviamente você tem que articular as duas e ele fica, ó, basicamente encosta aqui, né, no bíceps. Isso é muito legal. Aqui no pulso você tem o giro e também tem a articulação estilo dobradiça, então você tem o movimento para dentro e para fora da mão. Todas as mãos têm esse recurso. No caso da... Deixa eu até ver para confirmar. A articulação de subir, escalar a parede, você tem aquela articulação aqui, dobradiça. A articulação para você segurar a teia é diferente, porque você vai conectar aqui, aí ele movimenta, ó, nesse sentido, para ficar mais fácil para você colocar na posição que você quer a teia e ele segurando, ok? Então a articulação aqui nesse caso, ela seria vertical, né? Das mãos para segurar a teia. E na articulação de escalar a parede e na
A articulação de atirar teia e de punho fechado é aquela articulação que você conhece, estilo dobradiça, né? Que tem no ângulo, não sei se a gente pode falar horizontal, que depende da posição da mão, mas vocês estão vendo qual é o sentido, né? Bom, basicamente aí você tem aqui na head essa... Ah, e eu tenho que mencionar também. Teve gente que eu vi na internet aí, que o pessoal mostrou, inclusive o vídeo pra mim, que a figura desmontava na mão da pessoa. Como pode mandar uma figura dessa, gente, pra vender? Estranho, né? Esquisito. Bom, aqui no torso você tem aí uma articulação aqui, ó, logo abaixo do peito, que é aquela articulação que você já conhece, né? Você consegue aí um pouco movimento para frente e para trás, mas aí você junta com a articulação de baixo do abdômen, e ela também articula para os lados, então você tem aquele movimento lateral. Ele obviamente gira aqui, tá? Não necessitando que você tenha articulação estilo corte na cintura. Na cintura você tem aquela articulação que ele abaixa, eu acho até bastante, ó, o ângulo é bastante. Então aquela parte de cima que articula pouco, ela vai se juntar com essa articulação de baixo, e eu acho que tem um movimento mais natural, vai ficar um movimento mais amplo. E para trás também tem um ângulo bem legal, tá? Aqui para trás, na articulação aqui do abdômen, ele vai bem para trás da figura e junta com a articulação de cima, também fica uma articulação, um movimento mais natural, tá? E com a cabeça olhando toda para cima, dá para fazer aquelas poses ele caindo assim, né? Entendeu? Você tirar aquelas fotos espertas. E aqui na articulação do quadril, né, das pernas, ele tem aí um excelente ângulo de abertura. Não tem aquela articulação de puxar para baixo, pelo menos eu não identifiquei na minha figura e não tenho visto ninguém falar sobre ela. Aqui ele chuta bem alto, também tem um pouco de movimento para trás, a articulação estilo corte na coxa, já no 360, articulação dupla nos joelhos, excelente ângulo de movimento, encostando a panturrilha aqui na coxa. Tem a articulação estilo corte aqui na canela, logo acima da bota, e a articulação do tornozelo excelente ângulo para baixo, para cima também e para os lados. As articulações são todas pinlas, tá? Tanto do cotovelo quanto dos joelhos, e obviamente já tem algum tempo as dos tornozelos. Então tá aí, figurinha muito bem planejada. Aqui está a figura com nossas asinhas. Essa asinha você vai conectar aí nessa parte de baixo, né, do braço dele. Tem aí essa fendazinha aqui, e aí você coloca esse pegzinho da teia. Eu achei essa parte de que prende, poderia ter uma parte aqui também, ó, que prenderia aqui na costela, mas como ficaria difícil por causa das articulações, eu acho que foi por isso que eles não colocaram. Mas aqui inclusive você perde com o tempo aí a pressão, né, que fica justo, mas com o tempo você usando vai comendo aqui a parte do plástico, e eu acho que você vai ter que colocar de repente um verniz, alguma coisa para prender com mais facilidade, tá? Mas é aqui embaixo do braço para ele ficar aí com a asa um pouco estendida. E aí está o nosso Aranha Amazing Fantasy com a head do Peter Parker versão vintage ou retrô. Eu tirei os óculos, né, que eu tinha cortado os óculos aqui, mas com os óculos também fica legal. Então, para quem tem a versão do Parker vintage ou retrô, também fica legal aí com essa versão da figura Amazing Fantasy. E essa é a head que também vem com o Parker versão vintage ou retrô, que é ele com a metade mascarada e a outra parte Peter Parker, como se tivesse aí ativado o sentido de aranha. Fica legal, ó. Não fica tão diferente as cores, a tonalidade dos vermelhos. E por último, foi bem difícil colocar porque
A conexão é bem justa aqui com o pegzinho, né? A versão que vem aí com a head, né, que tá meio mascarada e com a parte do queixo aparecendo, que é do Spider Pizza. Veio com a versão Vintage ou Retro de 2017 e também com a primeira versão, né, que saiu aí em 2015. E a gente pode ver que não fica tão diferente, eu acho que fica legal. Então você pode usar todas essas heads com o corpo do Amazing Fantasy. Essa figura do Homem-Aranha Amazing Fantasy tem cerca de 15 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 5,906 polegadas. Comparando a escala com a versão Vintage do Homem-Aranha de 2020 e a versão que saiu em 2015, depois também na versão Vintage de 2017, Homem-Aranha Spider Pizza. E agora comparando aí com os vilões clássicos dele, o Abutre e o Eletro. E agora comparando a escala aí com a versão do Lagarto, que já tem review no canal, vou colocar o card aí na parte superior, para que vocês, caso queiram, fazer visita aí ao review, tá bem completo aí, dessa versão Vintage Retro, né, também comemorativa aí de 60 anos do Homem-Aranha. E comparando a escala também aí com o Dr. Octopus. E esta versão Vintage da nossa Gwen Stacy, inclusive tem review aqui no canal também. Eu vou colocar de repente aí a playlist que faz a review aí dessa Wave Vintage, que veio o Peter Parker, veio o Aranha de 2020. E aí vocês podem acessar lá e depois retornar aqui para o review. Então, comparando ela aí na escala com a nossa Aranha aí, Amazing Fantasy. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha. Dessa vez é a versão do Aranha Amazing Fantasy. Para articulação, qualifiquei com nota 9. Uma figura muito bem articulada, tem aí aquele abdômen que você espera mais moderno, né? Que veio aí a partir da figura Vintage de 2020. Para escultura eu qualifiquei com nota 9, também uma boa escultura, capturando aí os detalhes que você espera tanto na head quanto no corpo do Aranha em início de carreira. E para pintura e esquema de cores, qualifiquei com nota 8, que infelizmente tem aí alguns problemas de pintura apresentados em algumas figuras que foram entregues aí. Então, por conta disso, eu tirei aí 2 pontos. Sendo assim, na avaliação geral, essa figura do Aranha, a versão Amazing Fantasy, tem uma avaliação média, uma avaliação geral, nota 8,5. É uma boa representação do personagem, apenas aí não gostei das questões de controle de qualidade, com figura desmontando, quebrando a articulação travada, pintura deficiente, como no caso da minha figura. Mas com certeza aí, se você tiver sorte, você pode conseguir uma figura muito boa com todos os itens ok. E caso você tenha algum problema, você troca aí diretamente com o revendedor ou então direto aí com a Hasbro. É isso aí, pessoal. Essa figura está sendo vendida aí no mercado nacional. Você pode encontrar aí através de grandes lojas de brinquedos também. Então você pode tentar aí a ReHap, tentar o Mercado Livre, a Shopee. E também aí através da Amazon Americanas, Submarino, todo aquele métier de lojas que a gente já conhece. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que vocês acharam dessa figura do Aranha Amazing Fantasy e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.